Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é Natal e tem uma mensagem de amor, paz e esperança para você, que se encontra no texto de Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Não é mais um menino, é um rei. Foi na adolescência que eu vi esse texto pela primeira vez. Não entendia aquele texto de primeiro, mas bom tempo depois agora eu consigo compreender. E assim como na minha adolescência, muitos hoje também não entendem esse texto, não conseguem compreender, pois pensamos sempre quando estamos no Natal, observamos Jesus apenas como um menino, aquela criança na manjedoura, indefesa, humilde e totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por nós, sem limitações, sem condições de agir em nosso favor. Mas será que isso é verdade? Pela história sabemos que Jesus Cristo não é mais um menino, e hoje sabemos a sua história. E o profeta Isaías já observava isso. Sua profecia é 700 anos antes desse Natal. E quando ele olhava para Jesus, quando ele olhou para Jesus através dessa profecia, ele o via como um rei. E nesse texto ele traz 3 atributos a respeito de Jesus que o revelam que ele não é mais um menino. E o primeiro atributo é maravilhoso conselheiro. Na era antiga, os reis tinham conselheiros, pessoas que os auxiliavam em estratégias de guerra, nas conduções de atos políticos, no seu relacionamento com o povo e com as demais necessidades da nação. Esses conselheiros eram homens de muita confiança e considerados de grande sabedoria e conhecimento para a função exercida. Logo então é observado pelo profeta esse atributo, um atributo específico para aquele que viria para restaurar a condição de Israel, que vivia um movimento, um momento de grande instabilidade política, uma instabilidade institucional, onde um rei já havia morrido e estava em ascensão um novo rei. Então havia uma incerteza para o povo naquele momento. E logo eles estavam correndo grandes riscos de serem atacados por outros inimigos e poderiam também sofrer qualquer outros tipos de sofrimento. Logo Isaías vê então no Messias como esse maravilhoso conselheiro, a pessoa que viria restaurar a situação de Israel, restaurar a segurança de Israel. O Messias, essa criança o que Isaías profetiza, ele teria uma habilidade extraordinária e sobrenatural para conseguir levar Israel novamente a um estado de segurança e paz. Mas nesse contexto também vemos um outro atributo que junto com esse aumenta o peso da responsabilidade dessa criança, que é Deus forte, Deus poderoso. Esse termo aponta para a representatividade divina ao rei. Diante das forças, das batalhas, esse rei tão poderoso é a instrumentalidade divina. E esse rei, com esse poder, com essa grande força, poderia trazer essa esperança, a paz e a segurança que esse povo tanto necessitava diante dessa tão grande adversidade. Somente essa excelência estrategista teria condições de reorganizar a nação, colocando as coisas em seu devido lugar, garantindo então a paz ao seu povo. O segundo atributo que Isaías nos apresenta é o Pai da Eternidade. A paternidade é algo fundamental no povo de Israel, dentro da nação. A representatividade da figura paterna é fundamental, pois ela representa a origem da pessoa, do indivíduo, representa também a segurança, o cuidado, instrução e sustento e o pertencimento. Então, quando era apresentado, a pessoa era apresentada dentro de um novo grupo, se questionava ela
qual era a sua filiação, qual que era a sua origem. E esse é um fato, né, tão marcante que a gente lembra do cego Bartimeu, quando ele está ali no meio do caminho e clama a Jesus chamando de filho de Davi. E assim, ironicamente, esse cego também é lembrado pela sua filiação, que ele é filho de Timeu. Assim, então, vemos o quanto a paternidade tem uma grande influência para os judeus. Quão grande é a sua importância. E voltando ao profeta Isaías, a origem dessa criança é anterior a qualquer coisa, até mesmo a eternidade. O profeta o chama de pai da eternidade. Jesus era quem estava no início de todas as coisas. Por ele e por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. É ele quem sustenta o universo. É ele quem governa todo o mundo com sabedoria e poder. E não poderia ficar fora sua filiação. Assim como reconhecido pelo cego Bartimeu, Isaías também tem essa ciência de que Jesus ele é de origem de Davi. O rei, esse rei eterno que assumiria o trono desse grande rei de Israel para reinar por toda a eternidade. Em Apocalipse, Jesus voltará, não mais como um menino indefeso, mas agora como um rei poderoso que colocará tudo em ordem e disciplina por meio da sua piedade e justiça. Príncipe da paz. Esse é o terceiro atributo que Isaías aponta para Jesus Cristo. O profeta chega ao topo da comunicação, da exaltação, da revelação de quem será esse menino, que agora será um soberano, o soberano que trará a paz. Quando se trata de paz, estamos falando de tranquilidade, estado de sossego e descanso, é receber as bênçãos de Deus. Pensando em Cristo, o Rei, é este quem trará prosperidade e retidão, quem dará a última palavra de Deus para a redenção da humanidade por meio de seu sacrifício que trará a paz com Deus. A humanidade vive em constante conflito, sendo seu principal a guerra com Deus. O homem vive em estado de rebeldia à justiça divina, procura viver seus próprios meios, seguir sua vida de forma soberana. E em semelhança, o povo de Israel vivia da mesma forma. E assim o profeta Isaías está profetizando contra aquele povo. Havia uma grande confusão ali naquele meio. Existia uma grande crise social, exploração dos pobres, conflito e corrupção nas elites religiosas e política, totalmente em desacordo com os preceitos divinos, levando assim então a um grande caos. Mas Isaías vê esperança para essa situação. Ele não vê mais a esperança no menino, mas vê a esperança num rei, num menino que se tornará rei e será superior a Davi, que trará a paz por toda a eternidade, não somente ao povo de Israel, mas para toda a humanidade. Não é mais um menino, mas é um rei. Jesus Cristo tem todos os atributos necessários para nos auxiliar diante das nossas lutas da vida, diante das nossas adversidades e também contra o nosso pecado. É Ele quem estará ao nosso lado para vencer essas lutas, bastando apenas confiar em Sua palavra e em seu poder. É nele também que agirá como um pai. É Ele que nos fará pertencer a uma família, que nos abraça e que nos conduz ao caminho de verdade, nos instrui na justiça de Deus e, além de tudo, é quem nos garantirá o sustento e o cuidado. E, por fim, nos garantirá a paz com Deus, nos perdoando de todos os pecados, restaurando o nosso ser e nos conduzindo em águas tranquilas e nos segurando por toda a eternidade. Jesus é esse Rei poderoso, magnífico, e por isso então que devemos adorá-lo, exaltá-lo nesse Natal. Não mais como um menino, como até então entendíamos, mas agora esse Rei que controla todo o universo. E é através dele, entregando sua vida a ele, que você encontrará a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira esperança. Um Feliz Natal. Amém.